Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, atualização da Vale há uma semana das eleições. Então vamos falar sobre preço-alvo da Vale. Aqui esse gráfico vai começar, o vídeo tem início. Vale versus Rio Tinto versus Antofagasta, e você poderia adicionar mais uma ou duas grandes aí do setor de minério de ferro no ano. Como é que estão essas rentabilidades? E a gente pode perceber que a Vale cai menos, tá? Inclusive cai menos do que o minério de ferro. As outras duas, tanto a Rio Tinto como a Antofagasta. Antofagasta negociada na Inglaterra, a Rio Tinto que tem ações na NYSE, mas é australiana. Então, ambas caindo ali entre 15% e 23%, mais próxima do minério de ferro, enquanto que a Vale está no 0 a 0, praticamente no 0 a 0 no ano, contexto 2022. Então, vamos analisar, pessoal, o que isso pode representar. Um cenário rápido macroeconômico nessa semana pré-eleição, e aí no final preço-alvo da queridíssima Vale, certo? Bom, passado aqui para o disclaimer, a gente já pula direto para esse primeiro gráfico, onde eu mostro de novo, pessoal, contexto 2022, e essas são as rentabilidades. Então vejam que pós-PEC dos benefícios, nosso mercado como um todo segurou, a Vale também segurou, a Petrobras segurou e muito, tá? E subiu bastante, a Petrobras sobe 60% no ano, a Vale aqui muito melhor ou menos pior do que os seus pares. Rio Tinto e Antofagasta caem 17% e 23% respectivamente, enquanto que o minério de ferro cai 20%, tá? E a Vale cai somente 2%. Então, pessoal, não é normal disso acontecer, tá? Não as rentabilidades serem diferentes, mas o movimento ser diferente. Vejam que a Vale está subindo há uma semana, ou pelo menos manteve a alta junto com o próprio setor e o minério de ferro em azul, só que quando o setor e o minério de ferro começou a cair, a Vale não caiu. Tá? Então é um movimento pró-Bovespa, tá? É um movimento para a gente ficar de olho. Sim, a Vale um pouquinho não, bastante descorrelacionada aí de ambiente político. Tá? A Petrobras já mais correlacionada, então vejo muito menor risco para a Vale. Continua sendo uma boa opção aqui para o curto prazo de 2022. Eu achava que setembro seria um mês pró-commodities e anti-dólar. Errei, pessoal, e é nisso que eu vou falar, tá? O DXY explodindo, pessoal, no mês, tá? Então eu errei, eu achava que as commodities iriam ser bem protagonistas em setembro, começaram o mês muito bem em setembro, mas tanto o petróleo, como eu vou mostrar, como também o minério de ferro estão fraquejando, né? O minério de ferro menos, o petróleo mais, tá? Mas vejam que o DXY, que é o dólar perante relativo ao euro, relativo ao ien japonês, relativo à libra esterlina, as moedas do G8 ali, está se valorizando no mês, e muito, tá? Então é difícil esse ambiente de valorização do dólar, tá? Curva de juros americana fazendo máxima no ano, o S&P fechando essa assimetria, né? A arbitragem, ou seja, a curva de juros fazendo máxima no ano, S&P próximo da mínima, isso faz sentido, então começa a estar mais justo, mais correlacionado aí as precificações do S&P versus curva de juros já rompeu, curva de juros longa, tá? Já rompeu máxima do ano, enquanto que o S&P está próximo da mínima, então está pedindo renovação de mínima do ano, o S&P, tá? E eu sempre falei para vocês o meu alvo do S&P, tá? Tá ali em 3.568, 3.621, devido a esse movimento, tá? Então vai ser aí a terceira pernada de queda do S&P, muito próximo do que o Ibovespa já fez entre julho e março deste ano aqui. Bom, vamos lá, março não, né? Maio. Vamos lá, pessoal. Eu passo do S&P e desse contexto dólar forte para só mostrar que as commodities começaram bem o mês de setembro e aí fraquejaram. Eu achava que seria um mês inteiro de alta, retomando aqui alguns, esse é o gráfico do petróleo, retomando aqui alguns alvos compradores. Pessoal, não foi o caso, tá? Pelo menos não em setembro. Então as commodities só deram o ar da graça e recuaram, mesma coisa o minério, tá? Chegou a dar o ar da graça e recuou, tá? Ontem teve um dado importante da China, então saiu de lockdown uma das cidades mais importantes mineradoras, que eu estou até buscando o nome aqui. A cidade chama o Tangshan, certo? Me perdoem aí a pronúncia, mas ela foi liberada aí do lockdown, e é uma província importante ali para o setor siderúrgico chinês. Então isso fez subir 10%. O minério no próprio dia já vendeu bastante aqui, ou seja, dólar forte, commodities fracas. Eu errei, pessoal. Não conseguiu as commodities terem protagonismo perante o dólar em setembro.
Vamos ver se ainda esse ano aqui teremos protagonismo das commodities como um todo frente ao dólar. Não é o caso nesse momento, tá? Quando eu olho para Vale, pessoal, e aqui terminando o vídeo, quais eram os meus alvos, né? 68 e 71 já bateu, tá? Agora continua sendo os 71 e 68, mas cuidado, tá? Porque pode ser alvo final, certo? Alvo final desse mês de setembro, pré-eleição, um movimento muito brasileiro, muito Ibovespa. Mostrei para vocês, tanto no vídeo da Petro, que está na descrição, como aqui no vídeo da Vale. O Ibovespa, nas suas blue chips, nas suas exportadoras, correlacionado dos seus pares internacionais, e também das commodities. Tá? Então, Vale está muito mais resiliente do que o minério de ferro, do que a Rio Tinto. Petrobras está muito mais resiliente do que a Chevron e do que o petróleo Brent. Então, tomem cuidado. Isso abre uma arbitragem muito grande para que um momento a gente seja ali o patinho feio do mundo, porque agora somos o patinho dourado. Tá? O Bovespa está muito mais resiliente do que o resto do mundo. Pode ser efeito Meirelles, pode ser efeito corrida monetária já terminada, nosso ciclo de aperto monetário já terminou, isso pode ter trazido no curto prazo uma especulação mais para cima do que para baixo, pessoal, mas o mundo ainda tem mais peso do que a nossa economia doméstica, então eu acho que o que vai fazer mais peso para o médio prazo é o mau humor, são os apertos no mundo, e não o nosso ter chegado ao fim, o que não é verdade para as empresas de atividade doméstica, né? Eu vejo que a atividade doméstica, essa sim, tá, merecem ter uma atenção maior do investidor, porque nós, enfim, acho que o pior já passou para elas. De certa maneira, pessoal, Vale, o que eu acho aqui para o final do ano? Caso ela volte ao 61,78, 61,42, tá? Para mim é oportunidade, tá? 71,68 é o único alvo de setembro, infelizmente, porque o dólar não arrefece, tá? Agora, para o rally natalino, ela tem total condições, pessoal. Total condições, se em outubro, novembro ou dezembro as commodities vencerem o jogo perante o dólar, a Vale tem totais condições de subir de 25% a 20%, ou seja, manda bala no 79,50, no 79,96, tá? Vou sempre deixar esse alvo ali como o principal para um rally natalino, tá? E para o curtíssimo prazo, setembrão, 71,68, já que o outro alvo bateu, mesmo com as condições externas sendo opostas, minério de ferro caindo, e os seus pares não conseguindo respirar muito bem, a Vale respirou e bateu no meu alvo aqui. Show! Um deles, 68,71. O outro é 71,68. Tomem cuidado, porque pode ser aqui um beijo para depois retrair, tá? Para as faixas aqui novamente de 61,78, caso o minério volte. E já está muito próximo das mínimas, tá? Então está merecendo aqui a Vale retestar mínimas, porque o minério está muito próximo das mínimas aqui, infelizmente. Certo, pessoal? É isso. Um grande abraço para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Ativem as notificações aí. Tchau, tchau.